Oi, vamos lá para mais uma aula. Eu digo que essa aula é extremamente técnica. O que eu quero dizer com extremamente técnica? Você vai aplicar passo a passo os objetivos que a gente tem para atingir na própria aula. É seguir o que cada objetivo pede. E com base nesses objetivos, a gente vai entender conceitos. Resolvendo a lista de exercícios número 1, você vai descobrir ideias. A lista de número 2, a lista 2 vai ser uma lista para você aplicar essas ideias. E depois, a última lista, ela é mais do que completa. Ela faz você resolver exercícios de todos os tipos de vestibular. Bora lá? Vamos ver quais são esses passos? Deixa eu contar uma coisa para você, ó. Eu representei aqui para você, ó, uma barra e um polo. Barra e polo. Barra e polo. Deixa eu contar para você o que você agora pode fazer para entender essa representação. Você pode pegar agora uma régua e apoiar sobre a mesa assim, ó, de forma inclinada, do mesmo jeito que está a barra aqui, ó. Apoia essa régua na sua mesa e onde tem o polo, aqui, na extremidade da régua aqui, você apoia a ponta do seu dedo. E aí você pode exercer uma força exatamente do jeito que está aqui, ó, com o outro dedo, ó. Então, você vai fazer isso vai fazer você entender a ideia. Você, aqui, ó, deixa a régua inclinada, coloca a ponta do dedo aqui e exerce uma força assim, ó, do mesmo jeito que está aqui para baixo. E aí você entende a ideia da própria representação. Nessa segunda parte aqui, a régua está com a mesma inclinação, mas o dedo, a ponta do seu dedo, você põe aqui, ó. O polo ficou em outro lugar. Quer dizer, esse ponto polo, você percebe que dá a ideia de que o corpo que a gente vai analisar, ele vai rotacionar ao redor desse polo. Essa é a ideia de um polo. Ó, aqui já no terceiro desenho, já a barra vai rotacionar aqui, ó, ao redor aqui desse polo. É isso. E aí, finalmente, vamos lá para o passo a passo, como eu tinha comentado. Ó. O primeiro passo é a gente representar o que eu chamo de linha de ação da força. Linha de ação da força, e aí vem já uma definição para a gente saber seguir esse passo, é uma reta que passa aqui, ó, é reta que passa aqui, por todos os pontos do vetor força. Como assim, né? Como assim isso? É uma reta, simplesmente, que passa por aqui, pelo vetor força. Que passa por aqui, ó, pelo vetor força. É só fazer uma reta que passa pelo vetor força. Fiz a reta, fiz a reta, fiz a reta. E é o que eu comentei no início da aula. Ela é extremamente técnica. A gente segue passo a passo. E isso vai fazer com que descobertas sejam feitas na primeira lista e você vai conseguir resolver todo tipo de exercício. Segundo passo é a gente representar, quando possível, o braço de uma força. Aqui, esse é um conceito físico, mas o que é braço da força? Entre parênteses vem uma definição. Segmento de reta, perpendicular à linha de ação da força. Sabe por que eu escrevi isso aqui em verde para você? Para você lembrar que a linha de ação da força é isso que você já desenhou aqui, ó, no objetivo 1. Que une. Então, esse segmento de reta que a gente vai fazer, ó, ele tem que unir a linha de ação da força, que é aquela linha verde que a gente já fez, e o polo. Aquele ponto que serve como referência para a rotação. Ó, por exemplo, isso que eu desenhei aqui está perpendicular a verde, que é uma das condições que apareceu no objetivo, mas não está conectado ao polo. Então isso não é o braço da força. Isso também, essa que acabou de aparecer aí, ó,
também está perpendicular à força, mas não está conectada ao polo. Essa também está perpendicular à força, mas não está conectada ao polo. Acho que você já imagina, né? Isso é o braço da força. Pronto, aqui, ó. Quais são as condições que eu tenho que ter para dizer, opa, acabei de desenhar um braço de força? Ela tem que ser perpendicular à linha de ação da força, que é essa verde, ao mesmo tempo se conectar ao polo. Bora fazer para esse exemplo aqui? Olha, essa é uma aula com muitos exemplos. Mas bora para mais exemplo, olha lá. E técnica, né? Por exemplo, essa que apareceu aí, você percebeu? Ela está perpendicular à linha de ação de força, mas não está conectada ao polo. Essa está perpendicular à linha de ação da força, mas não está conectada ao polo. Opa, agora sim. Perpendicular à linha de ação da força e conectada ao polo. Isso é o braço da força. Tá, e no último caso aí, nesse último exemplo dessa tela, ó. Tá perpendicular à linha de ação da força, mas não está conectada ao polo. Perpendicular à linha de ação da força, mas não está... Opa, mas calma aí. Sabe o que eu percebi nesse exemplo? Que a linha de ação da força verde já é uma linha que está conectada ao polo. Então, o braço da força aqui mostrou como é que a gente pode conectar o polo e a linha de ação da força. A mesma coisa aqui, ó, o braço da força mostrou como a gente consegue conectar o polo e a linha de ação da força. Mas nesse caso, o polo e a linha de ação da força já estão conectados, ou seja, não tem como desenhar aqui braço da força. Não tem. E a gente já vai voltar a conversar mais sobre isso. Então, o primeiro objetivo era fazer isso aqui. O segundo objetivo é desenhar esse cara aqui, ó, que tem duas condições para ele. Perpendicular à linha de ação de força e conectado ao polo. Mas eu quero ver mais. Olha o que o terceiro objetivo diz. A gente tem que determinar o braço da força. Como assim? Isso que a gente desenha aqui é braço da força. Isso que a gente desenha aqui é braço da força. A gente tem que saber essa medida, quanto é. E, de acordo com esse exemplivo, nesse exemplivo, cada lado de quadradivo está valendo 1 metro. Opa, mas aqui tem quanto? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradivos e cada lado de quadradivo está valendo 1 metro. Quer dizer que nesse exemplo, nesse, o braço da força é 6 metros. E aqui, quanto vale o braço da força? 3 metros. E aqui, quanto vale o braço da força? 0, não vale nada. A gente nem conseguiu desenhar justamente porque não tem medida para esse braço da força. Então, a gente atingiu o terceiro objetivo. E você vai fazer isso passo a passo. Esse passo a passo é que leva às descobertas que a gente precisa fazer. Quarto objetivo, determinar a capacidade, que a força tem de provocar rotação no objeto. O que acontece? Tem forças que provocam maior ou menor rotação no objeto. Uma linguagem simples é isso. E essa capacidade de provocar rotação em objeto é o nosso título de aula, que eu nem tinha comentado ainda. Momento ou torque da força, tá aqui, ó. E a gente tem que utilizar uma equação para isso, tá aqui a equação. É assim que a gente calcula momento da força ou torque da força. Não se preocupe ainda com esse sinal mais ou menos. Esse sinal mais ou menos a gente vai atingir, é o nosso último objetivo. Mas bora lá. É força vezes braço da força. Força vezes braço da força. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, ó a força 2 newtons e o braço da força 6 metros. Vai ficar 2 vezes 6. Isso dá 12. 12 o quê? Calma aí. A unidade desse cara azul é newton. A unidade desse cara que está em amarelanja é metro. Então o momento da força vai ficar 12 newton metro. Daqui a pouco a gente vê se isso aqui vai ser mais ou menos. Mas essa é a ideia. Não é newton por metro. Porque não foi uma divisão, uma multiplicação. Então fica 12 newton metro mesmo. E aqui? Como é que vai ser esse cara aqui? Como é que vai ficar? Força 2, braço da força 3. E aí fica 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Newton metro. Tá aí.
Cara, onde eu quero chegar? Pensando em um exemplo do nosso dia a dia, a porta, qualquer porta, ela tem maçaneta, a porta da sua casa tem a maçaneta longe da dobradiça. Maçaneta, onde você põe a mão lá. E a dobradiça é aquele negocinho perto no outro canto da porta, por onde a porta gira, ela fica presa, essa dobradiça, por onde a porta gira. Quer dizer, por que a maçaneta fica longe da dobradiça? É para que a força fique longe do polo. A dobradiça é o polo. Com a maçaneta longe da dobradiça, a maçaneta é onde você vai exercer força. Com a maçaneta longe da dobradiça, você deixa o braço da sua força maior. Lógico que isso depende também do ângulo, e aqui a gente está detalhando super bem como é que você descobre o braço dessa força. Mas é isso. Isso facilita a rotação do objeto para o mesmo valor de força. Quando o braço da força é maior, fica maior essa capacidade de fazer o objeto rotacionar. Você aumenta o que a gente chama de momento da força. Então existem forças que não vão nem ser capazes de fazer o objeto rodar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui. Não adianta, num caso como esse, querer fazer o objeto rotacionar. Aqui, ó. Não adianta. E aí fica 2 vezes 0. Quer dizer, essa força aqui, ela existe, mas ela não é capaz de fazer o objeto rotacionar. É como se eu estivesse tentando abrir a porta, exercendo força exatamente onde tem a dobradiça. Cara, quer dizer, aqui fica impossível se for exatamente onde está a dobradiça, fica impossível. Então você começou a entender que momento da força, ele vai dizer assim, cara, será que aquela força é capaz ou não de fazer o objeto rotacionar de verdade? Será? E como é que eu calculo essa capacidade? Força vezes braço da força. Agora o que você entendeu, que para descobrir esse braço da força, a gente faz esses traçados geométricos aqui, ó. Aí a gente consegue descobrir esse cara. E é bem legal. É, na verdade, um passo a passo que vai fazer você ter um domínio absoluto disso tudo. E para terminar, a gente precisa colocar um sinal positivo ou negativo. O que acontece? É que a força pode fazer ou tentar fazer o objeto rotacionar no sentido horário ou anti-horário. Horário, ó, tá assim, ó, é assim, horário. O anti-horário assim, ó, aqui, ó. Pensar nos ponteiros de um relógio. Agora, a orientação comum, mais comum é a gente considerar o positivo no sentido anti-horário. E é isso que você... Nas melhores provas, nos vestibulares, você vai fazer isso, porque é comum, né? Linguagem científica e tal. Ah, mas posso orientar no sentido horário? Olha, a gente, nas provas, nos melhores vestibulares, você vai orientar no sentido anti-horário, tá? Mas caso tenha uma abertura para... se não existe nada determinado, você quiser orientar no sentido horário, até pode, indicando isso, tá? Mas não vejo razão para isso. De qualquer maneira, é assim. O que significa orientar no sentido anti-horário? Que se a força tiver a capacidade de fazer esse objeto rotacionar, estiver tentando fazer ele rotacionar assim, ó, você vai considerar positivo. Se for contrário, você vai considerar negativo. Quer ver, ó? E aí você pode, de novo, pegar aquela régua que eu sugeri, deixa ela inclinada, apoiada na mesa, desse jeito. Coloca a ponta do seu dedo aqui, apoia sobre a régua, sobre a própria régua, apoia a ponta do seu dedo aqui e exerça aqui nessa ponta da régua uma força assim para baixo. Você vai ver a sua régua rotacionando no sentido horário, assim, ela vai rotacionar assim, ó. Quer dizer, é só um pouquinho, né? Vai rotacionar só um pouquinho assim, ó. Você percebe que já é o sentido, ó, horário. Por isso que aqui, nesse caso aqui, ó, a gente vai considerar como negativo esse momento, porque o horário é o negativo, o anti-horário é que vai ser positivo. É o que eu comentei agora há pouco. Aqui, faça a mesma coisa, apoie a sua régua de forma inclinada, só que agora você vai pôr a ponta do seu dedo indicador sobre a régua aqui e vai exercer uma força assim aqui na ponta da régua. Você vai ver que a sua régua vai fazer isso, ó.
fazer isso aqui. Ela vai rotacionar, essa parte vem para cá e essa vai vir para cá. Ó, essa parte está rotacionando assim, ó, de novo no sentido horário. E aí você vai considerar mais uma vez aqui negativo. Nesse caso, nesse último caso, como a força não tem capacidade de fazer o corpo rotacionar, acabou, é zero, não tem nem positivo nem negativo, é simplesmente nulo. A ideia é a gente ver mais e mais e mais exemplos para você ter um absoluto domínio sem ter dúvidas desses passos, que é o que eu falei, é uma aula absolutamente técnica. Bora, de novo, representar a linha de ação da força? Ó, olha só aqui, ó. De novo, sua régua pode estar aí com você, hein? Ela vai te ajudar. Ó, olha a linha de ação da força verde. Olha aqui de novo. Olha aqui de novo. Viu? No fundo, ela mostra como se fosse um prolongamento dessa força pra gente. Tá. Qual que é o segundo passo? Representar, quando possível, tal braço da força. Depois de analisar a situação, acho que quando você lê isso daqui, é mais confusa talvez a leitura do que realmente o que a gente tem que fazer. Mas, resumindo, a gente tem que ligar aquele polo à tal linha verde, que é a linha de ação da força. Mas tem que ser de forma perpendicular. Então, bora lá. Quer ver? Ó, olha lá. Por exemplo, isso daqui não tá perpendicular à verde, mas não está conectado ao polo. Quando eu falo isso, no fundo, a gente tem que pegar a distância do polo à reta, quer dizer, desse ponto à reta verde. Aí, tá aí o braço da força. Nesse caso, a força já está conectada ao polo. Então, eu até posso fazer algumas tentativas, ó, essa, mas calma aí, se a força já está conectada ao polo, eu não tenho conexão para fazer, então não tem como desenhar o braço da força. Acabou. Você já imagina que o braço vai ser zero aqui, né? E o momento da força vai ser zero. E para terminar, ó, isso daqui não é o braço da força porque não está conectado ao polo, isso não é. Isso não é ainda, ó. Ah, isso é o braço da força, tá aí. Vamos ver as medidas de novo. Cada lado de quadrativo está valendo 1 metro. Vamos ver? Que agora realmente é a gente dizer quanto vale esse braço da força? 1 metro, 2 metros, é uma distância. Esse braço da força é uma distância. E quando eu dei o exemplo da porta, eu quis mostrar isso. Quanto mais longe da maçaneta, do jeito que a gente abre porta, maior é esse braço da força. E aí fica mais fácil fazer a porta rotacionar. Quando também, não sei se você já viu alguém usar alguma coisa que deixa aquela chave de roda usada em carro para tirar parafuso de roda de carro, lógico, chave de roda. Quando alguém que usa um extensor para aquela chave de roda, é justamente para deixar, para que a força fique mais longe do tal polo, que é o ponto de rotação. Ele serve o polo como ponto de rotação. Quando a força está mais longe do ponto de rotação, o parafuso da roda é exatamente onde tem um ponto de rotação, cara, fica mais fácil soltar e apertar parafuso. Mas, de qualquer maneira, quanto vale esse braço da força aqui, se cada lado de quadrativo está valendo 1 metro? Viu, né? 4 metros. E aqui? Eu aqui nem pude desenhar braço da força porque já existe conexão entre a força e o próprio polo. E aqui, quanto vale o braço da força? 2 metros. Aqui é 0, né? E aqui é 2 metros. Agora eu preciso calcular o tal momento da força. O quarto passo é usar a fórmula. A força vale 2 newtons. O braço da força vale 4. Você já imaginou? 2 vezes 4 vai dar 8 newton metro. Aqui, 2 vezes 0. O que significa um momento de força zero? A força existe. Ela, inclusive, aqui vale 2 newtons. Só que aqui, nesse outro exemplo, entenda como exemplos independentes. Essa força não tem a capacidade de fazer esse corpo rotacionar. É isso aí. E, para terminar, aqui, 2 vezes 2, isso vai ser 4 newton metro. Agora eu preciso analisar o sinal. É aquilo que eu sugeri. Por favor, aqui, ó, para ver o sinal. Lembrando que sentido anti-horário, olha lá, ó, anti-horário é que é o positivo. E aí, para saber exatamente o que está acontecendo, você tem que
pegar sua régua para simular isso daqui. Fazer igualzinho, quer dizer, apoie sua régua desse jeito inclinado. Coloca o dedo indicador apoiado aqui e exerça uma força na lateral assim. Você vai ver que se você fizer isso, você vai ver que realmente a sua régua nesse momento vai fazer isso, ó. Isso. Quer dizer, vai estar no sentido anti-horário, cara. É o anti-horário. Se ela está no sentido anti-horário, é o que a gente vai considerar positivo, acabou. Isso é mais 8 Nm. Aqui, se você fizer exatamente a simulação disso, com a régua inclinada assim, coloca a ponta do seu dedo sobre a régua aqui e exercer força aqui, você vai ver que essa força, ela não vai conseguir fazer a sua régua rotacionar, por isso o momento é zero. E para terminar, simule isso. Simule, pega a régua, põe a ponta do seu dedo agora aqui e exerça uma força desse jeito aqui, assim, ó. Você vai ver que sua barra vai rotacionar assim, ó, nesse momento. Se ela vai rotacionar desse jeito, ó, é no sentido horário, que é o que a gente está considerando como negativo. Ah, bora, mais exemplivo, tá aí. Bora desenhar o tal da linha de ação da força. Desenhei, tá aí. Ah, tá com uma unidade diferente de força. Quilograma sozinho é a unidade de massa, mas quilograma força é a unidade de força. É 1 Newton, não, falei errado, eu já ia falar, não, 1 quilograma força equivale a 9,8 newtons, aproximadamente 9,8 newtons. Na verdade, a ideia de 1 quilograma força é pensar assim, qual é a força exercida pelo planeta Terra sobre um objeto de massa 1 quilograma. Se você quiser, depois você volta o vídeo nessa minha fala, mas vou repetir. Qual é a força exercida sobre um objeto de massa 1 kg quando ele está próximo à superfície do planeta Terra? Isso é 1 kg força, 1 kg força. E quando esse corpo de massa 1 kg está próximo à superfície do planeta Terra, o peso em newtons, a gente calcularia como M, 1 kg, o G, 9,8, daria 9,8 newtons. Bom, mas a ideia é a seguinte, eu falei para você que 1 kg força equivale a 9,8 newtons aproximadamente, mas você não vai precisar alterar nenhuma unidade. Mas entenda, saiba que isso é unidade de força aí. Mas tá bom. E aí, na verdade, vai mudar a unidade da resposta, mas não tem problema. Bora desenhar o tal do braço da força, nosso segundo objetivo. Lembra das duas condições? Precisa ser perpendicular à verde e ao mesmo tempo tem que se conectar ao polo. Aqui, ó. Ah, você viu que já apareceu na imagem? Só que, ó, é uma... Vou mostrar de novo, ó. Opa, apareceu. Percebeu esse amarelanja sobre o vermelho? Isso é o braço da força já. Ficou exatamente sobre a própria barra. E aqui? Será que você imagina? Perpendicular a verde ao mesmo tempo conectado ao polo? Tá aqui, olha o amarelanja aí. E aqui, opa, se a própria força já está conectada ao polo, eu não tenho que desenhar braço da força aí, não. Acabou. Agora, vamos ver o valor do braço da força. E de novo, ó, cada quadrangível está valendo 1 metro aqui. Já sabe quanto vale o braço da força? 6 metros. Aqui, 3 metros. E aqui, no último caso, 0, tá aí. E aí, como é que fica esse cálculo agora? Usando a fórmula, depois a gente pensa no mais ou menos, hein? 6 vezes 2, 12, e a unidade, ou 2 vezes 6, né? 12 quilos, ó, ao invés de ser newton metro, ficou quilograma força metro, e está tudo bem, não tem problema. Aqui vai ficar 2 vezes 3... que fica 6 kg força, e 2 vezes 0, que dá 0, porque essa força não provoca rotação na barra com esse polo aí que a gente escolheu. Quer dizer, não que a gente escolheu, que o próprio exercício determinou. E aí chegou o momento de você descobrir o sinal. Para isso, a melhor maneira é simular isso. Apoie a sua régua assim sobre a mesa.
coloca a ponta do seu dedo aqui, ó, e exerça uma força assim com o outro dedo, ó, exerça uma força assim. Você vai ver que a sua barra vai girar assim. Quer dizer, ela vai girar, ó, um pouquinho do movimento, ó. Isso aqui é sentido horário. Isso é sentido horário negativo para cá. Aqui, simule de novo. Deixa a sua régua assim, ponta do dedo aqui. Exerça uma força assim para baixo, ó. Vai com outro dedo, exerça uma força para baixo. De novo, ó, sentido horário, sua régua vai girar nesse momento aqui. Não precisa, não é para dar a volta inteira. É só para você perceber naquele momento, sentido horário, opa, negativo. E aqui, último caso, 0. Tá aí. Não tem sinal nem positivo nem negativo. Quero mais exemplivo. Opa, olha aí. O polo agora está aqui no meio, tudo bem. Tenho que desenhar a linha de ação da força, já desenhei. Tenho que desenhar o tal braço da força, com aquelas duas condições. No fundo, o braço da força é a distância desse ponto até a reta, do ponto à reta. O braço da força já apareceu aqui. Aqui está 1 centímetro agora em escala. Depois a gente vai usar isso. Mas o braço da força está aqui. Aqui o braço da força é 0. Por quê? Porque a força já está conectada ao polo. E aqui o braço da força está aqui, representado aqui. Está aqui. Tá bom. E aí, agora eu vou calcular o momento da força em cada caso. Aqui tem que ser. A força vale 3. Ah, não é o momento ainda, não. É o braço da força em cada caso. Aqui o braço é 3 centímetros, hein? Aqui o braço é 0. Aqui o braço é 3 centímetros também. Tá bom. E para terminar, não, ainda vamos calcular o momento. Depois sim a gente vai para o sinal. Fica 3 vezes 3. E dessa vez você quilograma a força centímetro. E está tudo bem. Deu 9. Está tudo bem, porque as unidades foram outras. Aqui vai ser 0. Tá bom? Para esse 0 nem precisaria colocar unidade para esses valores nulos, mas eu gosto de colocar. E para terminar, 9 também. Chegou o momento de simular, de você simular isso. E aí, coloca lá sua régua sobre a mesa. Apoia o dedo aqui, coloca o dedo bem no meio da régua e exerça uma força para baixo. Você vai ver que essa força para baixo, ela vai provocar uma rotação nesse momento no sentido horário. Quer dizer que o momento da força aqui vai ser negativo. O momento da força aqui, ó, vai ser 0, nem positivo nem negativo. Agora, esse exemplo é legal para você perceber o seguinte, quer ver? Simule agora esse caso aqui. Régua assim, ponta do seu dedo aqui e exerça uma força agora aqui para baixo. Cara, sua régua vai rotacionar no sentido anti-horário, pode perceber. Ou seja, sentido positivo. O que é que tem de legal nesse exemplo? Você perceber que você pode ter força para baixo com o mesmo valor, só que dependendo dessa posição em relação ao polo, essa força pode provocar rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aí a ideia de você fazer essa simulação com uma reguinha simples. Você pode simular também com um lápis, você apoia o lápis assim, põe a ponta do seu dedo aqui e tal. Mas você percebe com simplicidade, tem que treinar, lógico, mas você percebe quando está provocando rotação no sentido horário ou anti-horário. O anti-horário é o que eu vou considerar positivo, porque é um padrão na física, a gente vai usar esse padrão. É isso. Então perceba, ó, duas forças para baixo, elas podem provocar rotações em sentidos opostos. Últimos exemplos. Olha como está a força agora, olha lá. Vou desenhar a linha de ação da força. Desenhei a linha de ação da força. Desenhei a linha de ação da força. Desenhei a linha de ação da força. Calma aí. Quando for desenhar aqui o tal do braço da força, como é que vai ser? Nesse caso, e nesse caso, em todos os casos, a linha de ação da força já está ligada ao polo. Então, o braço da força vai ser 0 para todos esses 3 casos. Esse tipo de força não vai provocar rotação. Simula isso com a sua régua,
coloca aqui, ó, o dedo, ponta do dedo aqui, exerça uma força, por exemplo, puxando a régua assim. Você pode puxar, essa força não vai fazer a barra rotacionar. Então, em momento da força, a ideia é essa. É a capacidade que aquela força tem de fazer a barra rotacionar. Não vai fazer rotacionar nada. E aí, na hora de calcular, meu amigo, aí ficou fácil, né? Porque é zero para todo mundo. Eu não preciso nem analisar os sinais disso tudo aí. É isso aí. Uma aula absolutamente técnica. Você segue os passos. E aí, qual é a minha sugestão nesse momento? Que você pegue lá. Veja a resolução do exercício 1, da lista 1. Ela vai te orientar. Lógico, tendo mais dúvidas ao resolver a lista 1, procure resoluções de exercícios gravadas que eu vou disponibilizar para você. Ficou com dúvida, você sempre vai procurar essas resoluções gravadas. E aí você vai perceber que resolvendo a lista 1 de forma técnica assim, descobertas serão feitas também durante a lista 1. E aí você também vai, terminou a lista 1, você vai para a lista 2. Veja a primeira resolução do exercício da lista 2. E aí é isso aí. É isso. Resolva a lista 1. Eu falei um monte de coisa aí no final, né? Mas vou ser mais direto agora. Veja a resolução do primeiro exercício. Tenta resolver toda a lista 1. Depois você vai ver a resolução sem uma nova aula. Você vai ver já a primeira resolução da lista 2, do primeiro exercício da lista 2. Tá bom? É isso aí. Valeu. E até a próxima aula. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás.